Segunda epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu quero ler um versículo 17. Nos diz assim a Escritura. Gostaria que você lesse junto comigo. O que diz? Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua linda palavra. Fala conosco por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar, gente? Hoje tem muita gente que está vendendo uma vida nova, garantindo uma nova vida. E você, às vezes, está assistindo alguma coisa, ouvindo rádio, e alguém diz, olha, mude sua vida. Se você comprar esse negócio aqui, se você usar isso, tua vida não vai mais ser a mesma. Se você fizer isso com a tua vida, se tiver o seguinte procedimento, e olha, tua vida vai mudar. E tem muita frase de efeito nisso tudo. E tem muita gente que fica dizendo, tua vida não vai ser mais a mesma, não vai ser mais, por qualquer coisa. Mas a maioria dessas coisas é porque querem nos vender alguma coisa, e o que eles estão dizendo que vão entregar, não podem entregar. Não que algumas coisas até não mudem certos aspectos da vida, né? Que alguma coisa não dê uma melhoradinha, mas não que aquilo vai dar uma nova vida. Na verdade, uma nova vida, o único que pode nos dar uma nova vida é o doador da vida. É aquele que criou a vida. E esse é o nosso Deus. Deus, Ele criou o homem para que o homem tivesse uma vida de qualidade. Ele criou tudo perfeito, colocou o homem no jardim do Éden. O homem nunca deveria morrer. Mas o homem fez uma escolha errada. Deus disse, olha, você tem tudo isso aqui para você. Tem o jardim, tem a árvore da vida, você come, você nunca vai deixar de viver. Tem uma árvore aqui que é minha. Não coma dela. O dia que você comer, você vai morrer. E, infelizmente, o homem duvidou de Deus e acreditou na mensagem maligna, que disse, não é bem assim como Deus diz, não. Ele está dizendo isso só porque ele não quer que vocês sejam como ele. Vai nessa, come. E aquela história que aconteceu, duvidando de Deus e acreditando nos outros, levou o homem ao buraco, à perdição, ao pecado, à separação de Deus. E essa história continua se repetindo. A palavra de Deus nos fala de verdades eternas. E Deus, por ser amor, por querer o nosso bem, Ele nos orienta. Ele diz, olha, você tem isso, aproveita assim, vive assim, mas tem isso aqui, olha, não faz isso que não vai ser bom. Mas daí, vem alguns instrumentos do inferno e dizem para nós, não é bem assim não. Essa coisa de Deus, de Bíblia, não, isso não é bem assim, isso já era. Vai nessa, não vai acontecer nada de ruim com você, não. É a mesma estratégia que acontece hoje. E grande parte das pessoas escolhe duvidar de Deus e acreditar nas mentiras. Mas enfim, houve o pecado que separou o homem de Deus. E então, com o pecado, separação de Deus, isso gera uma morte espiritual. Vida sem Deus. E vida sem Deus não é vida, é uma simples existência. Simples existência.
existência oca, sem graça. Alguém disse, na verdade, um teólogo chamado Pascal disse que todo homem tem o vazio do tamanho de Deus, e é verdade. O homem sem Deus vive uma vida que sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai ter uma insatisfação. Mas Jesus veio ao mundo para mudar essa história. Ele veio a esse mundo para reatar o homem com Deus, para colocar o homem em comunhão com Deus novamente. E ele chegou aqui nesse mundo e começou a anunciar o evangelho que salva. E certa vez, um homem, um mestre da lei, um profundo conhecedor, um intelectual, um investigador das coisas espirituais, chamado Nicodemos, veio procurar Jesus de madrugada. Ele não queria ser visto pelos outros. Jesus atendeu o cara, e Jesus vem e diz para ele: olha, você tem que, se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Quando Jesus está falando em nascer de novo, sabe o que ele está falando? Ele está falando em nova vida, vida nova. É disso que ele estava falando. E daí, o Nicodemos diz: mas como assim? Quer dizer que eu tenho que voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: você é mestre em Israel e você não conhece essas coisas? E daí Jesus disse: é preciso nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas eu estou falando de uma outra vida. E Jesus disse: é preciso nascer da água e do Espírito. A Bíblia fala de sermos gerados de uma nova semente, justamente dessa nova vida. E o apóstolo Pedro vai dizer que essa nova semente é a palavra. O apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 5 de uma lavagem com água pela palavra. Quando Jesus fala em nascer da água, nascer da palavra. Quando nós abrimos o nosso coração para o que a palavra de Deus nos diz, e recebemos a verdade da palavra em nós, aí começa a nova vida a se instalar. Essa palavra, além de ser a palavra escrita de Deus, também é a pessoa de Jesus. Jesus é chamado de a palavra viva, do pão vivo que desceu do céu. E no Evangelho de João está escrito: no princípio era a palavra, ou o verbo, depende da versão. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Uma indicação de Jesus. E Jesus é chamado da palavra. Então, Jesus disse: é preciso nascer da palavra, do que as Escrituras dizem, e nascer dele mesmo. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de Cristo, que precisamos de um Salvador, recebemos essa palavra na nossa vida. Jesus disse: é preciso nascer da água e do Espírito. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, o Espírito Santo vem ao nosso espírito e instala uma nova semente, um novo sêmen, que é o que está lá no grego, sêmen, semente espiritual. E então, a vida de Jesus é concebida na nossa vida. E à medida que nós andamos com Jesus, a vida de Jesus vai se desenvolvendo na nossa vida. E até quando nós lemos Paulo dizendo: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque um dia Jesus foi concebido nele, e Jesus se desenvolveu nele, e ele estava dizendo que quem prevalecia na vida dele era Jesus.
E esse deve ser o nosso ideal. Mas tudo tem um começo. Eu gosto de pensar na história de Maria. Maria foi mãe de Jesus como homem. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. E ela carregou Jesus por 9 meses no ventre. E ela é chamada de uma mulher bendita. Sabe, eu e você não temos Jesus no ventre, mas temos Jesus no coração. Jesus foi concebido na nossa vida e Jesus se desenvolve e cresce na nossa vida. Eu gosto de pensar dentro dessa analogia. Jesus está aqui. Mas como é que tudo isso começa? Como é que essa vida de Jesus é concebida em nós? Quando nós reconhecemos que só Ele pode nos salvar. Quando sabemos e temos ciência de que, sabe, eu não posso me salvar por mim mesmo. Quando eu tenho a consciência de que eu não mereço Deus e não mereço o céu. Alguém diz, não, mas como não? Eu sou gente boa. Eu nunca matei ninguém. Eu só faço bem. Eu não falo mal de ninguém. Vivo minha vida, eu trabalho. Então eu mereço o céu. Gente, isso é muito pouco para o padrão de Deus. Se a gente faz essas coisinhas boas, não faz mais do que a nossa obrigação. E os maiores beneficiados somos nós. No entanto, a gente não faz só coisa boa, não é? A gente também pisa na bola. A gente é meio ruim às vezes. Meio, mais que meio, né? E sabe, o padrão de Deus é perfeição absoluta. É santidade absoluta. Deus é absolutamente santo. E Ele não comunga com o pecado. Com nenhum pecado. Por isso a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Mas agora, o que eu faço? Então estou perdido, sim. Essa consciência que a gente tem que ter, a gente está perdido. Nós não podemos por nós mesmos, por nossos esforços, merecer Deus, o céu, a divindade, a eternidade. Não. Nada que nós façamos vai nos colocar em comunhão com Deus. O único que pode nos colocar em comunhão com Deus é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele foi absoluto, ele não disse eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, não. Ele usou o artigo definido. Sou o caminho, a verdade, a vida. Está lá lá na língua original, no grego, está artigo definido. Ele não falou eu sou um dos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fecha dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Acabou. Não é por nossas obras, não é por alguém bonzinho que morreu, não, é só Jesus e acabou. Mas alguém diz, por que só Jesus? Por que tem outras coisas tão boas aí no mundo, por que é só Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus foi o único que nunca pecou. Ele foi o único que nunca pecou. Todos os seres humanos, excetuando Jesus, eles pecaram. Os discípulos de Jesus, eles pecaram. Os familiares de Jesus pecaram. Maria, no seu cântico, ela disse, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador é pecador. Ela confessou isso. Então o único que não pecou foi Jesus. Jesus. E então, ele por nunca ter pecado, não ter nenhum débito para com Deus, ter só créditos, essa vida absolutamente perfeita dele, a Bíblia ensina que a vida de Jesus pode cobrir a nossa vida pecadora. A Escritura fala que o sangue é a vida do corpo. Em toda a Bíblia, Deus
coloca o sangue como a vida. E desde o Antigo Testamento, quando alguém tinha consciência do seu pecado, sabia que não podia dar conta dele, e então ele levava um animalzinho pequeno, de 1 ano, e esse animal tinha que ser sem mancha, sem doença, sem defeito, tinha que ser um animal perfeito. Ele levava até o sacerdote, e o sacerdote examinava esse animal. Se ele via que esse animal não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma doença, ele dizia: esse animal é apropriado para o sacrifício. E então havia um sacrifício desse animal, uma substituição, mas aquilo era uma figura, um tipo do que aconteceria com Jesus. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que eu e você não podemos dar jeito nos nossos pecados. Estava anunciando a vinda de um Salvador, e Jesus veio. E quando Jesus foi à cruz, ele derrama o sangue dele. E Deus vai examinar esse Cordeiro. Ele olha para o seu Filho Jesus, que João chamou de o Cordeiro de Deus. Deus Pai olha para Jesus, olha para ele e olha para toda a vida dele. E Deus não encontra nenhuma mancha na vida de Jesus, nenhum pecado na vida de Jesus. E de alguma maneira o que Deus diz é o que o sacerdote dizia: o Cordeiro é apropriado para o sacrifício. Não há culpa nele, não há mancha nele. Jesus, lá na cruz, derramou o sangue dele, a vida dele. E o sangue que lá foi derramado era puro. A vida pura foi derramada. E o que a Bíblia nos ensina? Que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Mas o fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados é o essencial, é o fundamental, é o mais importante. Contudo, eu e você temos que ter uma atitude em relação a isso. E Jesus disse ao Nicodemos, e ele anunciou, ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, eu tenho que crer nisso. E Jesus também disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu tenho que crer que eu sou pecador, que Ele é Salvador. Eu preciso ir a Ele e reconhecê-lo como meu Salvador, e pedir que o sangue dele venha sobre mim e me purifique de todo o pecado, porque eu sei que Ele é o único que pode salvar. Quando eu faço isso, me arrependo dos meus pecados, o reconheço como o único que pode salvar, e o recebo na minha vida, aí começa a nova vida. Aí começa a vida nova. Aí ocorre um novo nascimento. E é sobre isso que Paulo escreveu aos Coríntios. Isso não está explícito na Bíblia, mas eu entendo que quando o Paulo estava escrevendo isso, eu imagino que ele teria essas palavras que Jesus disse a Nicodemos: nascer de novo. Ele está falando, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Estar em Cristo significa estar profundamente identificado com Cristo. O Dr. Russell Shedd, já é falecido, foi sem dúvida alguma, acho que o maior teólogo que o Brasil já viu. Não era do Brasil,
mas veio como missionário ao Brasil e a vida dele foi aqui. Num dos comentários dele, eu li que ele disse que essa expressão em Cristo, só nas epístolas de Paulo, essa expressão está cerca de 164 vezes, de uma maneira ou outra. Em Cristo, identificado com Ele. Quando eu venho a Ele, quando estou nele, Ele me cobre com o seu sangue, Ele me purifica. E então, Deus me vê através do sangue de Jesus. Eu recebi Jesus, esse sangue me cobre, a vida de Jesus me cobre. E a Bíblia diz que por meio do sangue nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos comunhão com Deus. E é assim que uma nova vida se instala, é assim que ela cresce, é assim que ela acontece. A nova vida, a vida nova, só existe quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu estou em Cristo, quando eu o recebi e ando nele. E quando isso acontece, sabe, faz toda a diferença. A gente vive diferente. Eu nasci num lar cristão, mas nem por isso nasci cristão. Desde pequeno eu conheci o cristianismo. Contudo, eu não queria me comprometer e não vivia em um compromisso com ele. E sabe, isso era terrível, porque eu sabia que se acontecesse comigo alguma coisa, eu ia estar perdido. Eu sabia que o céu não seria o meu lugar. Isso me perturbava, eu tinha medo. Eu vivia com medo. Por quê? Por causa dessa distância de Deus. Até que chegou uma época eu falei, por que viver assim? Eu vou para Jesus. Eu vou começar a viver com Ele. E então, eu me comprometi com Ele, comecei a andar com Jesus. E sabe o que aconteceu? A minha vida começou a mudar. Eu comecei a viver uma vida nova, uma nova vida. E daí, eu não tinha mais esse medo, esse pavor, eu tinha paz. Eu digo a você que eu vim a Jesus, não por amor, mas por medo. Porque eu sabia da consequência da eternidade. Mas quando eu comecei a andar com Ele, eu comecei a perceber como a vida com Ele é boa, é de paz, da presença, da companhia dEle. Eu comecei a andar com Ele, não por causa de medo, mas hoje eu ando com Ele, porque Ele me amou primeiro e porque eu amo. Mas teve um começo, um novo nascimento, uma nova vida começou. Essas pessoas que estão aqui, que vieram hoje para o batismo, elas estão aqui porque elas um dia receberam Jesus e passaram a viver uma nova vida. Um dia elas confessaram Jesus. Se você está aqui em nosso meio hoje à tarde e ainda não está em Cristo, ainda não veio a Jesus, ainda não orou reconhecendo Jesus como seu Salvador e seu Senhor, quem sabe alguém diga, ei Silas, eu já tenho a minha religião. Pois é, mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Salvador, do único Salvador. Não estou perguntando se você quer mudar de religião. Eu estou perguntando se você quer ter uma nova vida. Não se trata de religião. Só estou perguntando se você quer dizer a Jesus que você o quer na sua vida como Salvador e Senhor. E se você nunca orou, não lembra de ter feito uma oração que eu costumo dizer que é simples, mas não é simplista, que é curta, contudo é muito profunda, que é a oração recebendo Jesus. Se você não fez essa oração ainda, eu quero convidar você a fazê-la hoje. Ou talvez alguém aqui já fez essa oração em algum tempo atrás, mas deixou Jesus e precisa se reconciliar com Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar por você. Você que está com a mão no coração, repita esta oração depois de mim. Fale assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração, te recebo em minha vida como meu Salvador e meu Senhor.
perdoa meus pecados, purifica-me com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, que a partir de hoje a minha vida não seja mais a mesma. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar por vocês. Pai querido, obrigado por cada uma dessas pessoas que está em pé. Que o milagre do novo nascimento ocorra na vida delas agora. Que Jesus seja concebido na vida delas. Que os pecados sejam perdoados e purificados com o sangue de Jesus. Haja assim uma nova vida, uma vida nova, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe você. Você pode sentar agora. Graças a Deus.